Abaixo de mim, a 600 metros de gelo, está o ponto mais importante de todos. Enquanto é verdade que águas paradas correm profundas, as coisas mais estranhas podem ser encontradas nas ondas do oceano. As águas da Terra são indubitavelmente enormes e enigmáticas. Como resultado, não é surpreendente que, quando as pessoas as exploraram, descobriram coisas bastante bizarras. Pesquisas anteriores sugeriram que as profundezas aquáticas abaixo das prateleiras de gelo antárticas são muito frias e pobres em nutrientes para sustentar muita vida. No entanto, um novo estudo revelado por Elon Musk desafia a compreensão dos pesquisadores sobre a existência de vida em ambientes extremos, expondo a descoberta de uma colônia de animais no fundo do mar. Esses animais não deveriam estar vivos lá e finalmente os pegamos registrados. O que exatamente os pesquisadores encontraram nas profundezas do oceano e por que essa descoberta os deixou em busca de respostas? Junte-se a nós enquanto exploramos a descoberta impossível feita no Ártico. Um submarino dos Estados Unidos da América fez história em 1958 quando viajou sob o gelo para se tornar a primeira embarcação a alcançar o Polo Norte. Hoje em dia, submarinos nucleares são armas furtivas de destruição e dissuasão que podem viajar com torpedos e mísseis nucleares por meses a fio. Por exemplo, o Reino Unido mantém consistentemente pelo menos um submarino com armas nucleares no mar desde 1969. A missão também foi um marco científico que ajudou a pavimentar o caminho para uma nova era de exploração e descoberta sobre o ambiente incomum abaixo do gelo ártico. Serviu como um campo de testes para o potencial militar de submarinos nucleares. Tanto a Marinha quanto os cientistas obtêm novos conhecimentos sobre o Oceano Ártico e o ambiente em que operam com o uso de submarinos. Temos acesso a um ambiente hostil que nos ajuda a compreender tanto a situação presente quanto o estado futuro do ambiente. Não só a Antártica é o continente mais frio, mas também tem os maiores mistérios a serem revelados. Ainda há uma mina de tesouro de anomalias estranhas e surpreendentes abaixo do gelo e dos mares, esperando para serem descobertas. Apesar de seu isolamento e clima sombrio, nada é simples quando se está no meio da prateleira de gelo Fusner-Hone, a 5 horas de voo do posto mais próximo na Antártica. O geólogo James Smith, do British Antarctic Survey, sobreviveu a mais de 3 meses de temperaturas abaixo de zero, dormindo em uma tenda e comendo comida desidratada. Apesar de ser verão no sul, ele precisava de sedimentos do fundo do mar que estavam presos sob meia milha de gelo para pesquisar a história da prateleira flutuante. Mas a ciência em si foi uma dor de cabeça. Smith e seus colegas tiveram que derreter 20 toneladas de neve para produzir 20.000 litros de água quente, que eles então despejaram por um tubo baixado em um furo para alcançá-lo. Eles tiveram que quebrar o gelo por 20 horas antes de finalmente conseguirem atravessar a prateleira. Então, eles baixaram uma câmera GoPro e um dispositivo para capturar o sedimento, mas o coletor voltou de mãos vazias. Eles tentaram novamente, mas novamente nada. Nada é simples nessa situação. As idas e vindas dos instrumentos levaram 1 hora. Mais tarde naquela noite, Smith examinou o vídeo em sua tenda e notou um problema muito óbvio. O vídeo mostra uma queda de 3.000 pés de gelo azul esverdeado que abruptamente termina e dá lugar ao oceano profundo antes do fundo do mar, principalmente de sedimentos claros que Smith procurava. Algo escuro pode ser visto nas costas a mais 1.600 pés. Esse objeto misterioso acabou sendo uma pedra que a câmera captura enquanto cai de cara no sedimento. A câmera rapidamente se corrige e escaneia a rocha, expondo algo completamente não relacionado ao que os geólogos estavam procurando. Na realidade, era algo incrivelmente improvável. Eles encontraram vida. Há apenas uma grande pedra no centro do fundo do mar, que é principalmente plano. Não é como se o fundo do oceano estivesse coberto de detritos desse tipo. Azar de Smith, ele escolheu o local errado para perfurar. Smith não é um biólogo, mas seu colega do British Antarctic Survey, Hugh Griffiths, é.
Griffiths viu uma espécie de filme na rocha quando assistiu ao vídeo do Reino Unido, que provavelmente era uma camada de micro-organismos chamada de tapete microbiano, enquanto esponjas cilíndricas mais resistentes agarravam a superfície. Uma esponja que parecia um alienígena e outros animais rastejantes penduravam-se na rocha. Filamentos finos que podem ter sido parte dos tapetes bacterianos ou até mesmo do estranho animal hidroide pontilhavam a rocha. A borda mais próxima da prateleira, onde o gelo termina e o oceano aberto começa, fica a 160 milhas da rocha que Smith encontrou por acidente. O local mais próximo que pode servir como fonte de alimento está a centenas de milhas de distância. Essa área teria luz solar suficiente para sustentar um ecossistema e estar na posição apropriada em relação à rocha para que as correntes conhecidas alimentem esses organismos. À medida que você se afasta do mar aberto e da luz solar, toda a vida se torna menos abundante, de acordo com as teorias atuais sobre quais espécies poderiam viver abaixo das prateleiras de gelo. Pequenos predadores e animais móveis, como peixes, vermes, águas-vivas ou crio, foram descobertos nesses ambientes em investigações anteriores. No entanto, esperava-se que espécies filtradoras, que dependem de uma fonte externa de alimento, fossem as primeiras a submergir. Não é nosso lugar dizer à vida o que fazer, mas ela não tem negócios estando aqui. Não é a rocha mais emocionante se você não sabe onde ela está, diz Griffiths. Dado que você está ciente disso agora, sua mandíbula pode estar perto do chão neste momento. Como eles chegaram lá é apenas uma das muitas perguntas que essa descoberta suscita. O que eles consomem? Eles estão lá há quanto tempo? Com que frequência essas pedras cobertas ocorrem na natureza? São as mesmas espécies que observamos fora da prateleira de gelo ou são uma espécie diferente? E no caso de a prateleira de gelo cair, o que aconteceria com essas comunidades? Essas espécies definitivamente vivem na escuridão completa, o que é ótimo porque muitas criaturas do mar profundo também fazem o mesmo. Então, como eles poderiam estar se alimentando? A fonte de alimento é viajando horizontalmente em vez de verticalmente, de acordo com os pesquisadores que acreditam que é possível que a deriva dessa neve marinha tenha sido virado de lado. Os pesquisadores descobriram que existem locais frutíferos entre 390 e 930 quilômetros de distância após estudar mapas de correntes próximas ao local de perfuração. Mesmo que não seja muito, é possível que centenas de quilômetros de material orgânico estão viajando por essas correntes para apoiar esses animais. Dado que a neve marinha formada na superfície deve cair 7 milhas para alcançar o fundo do mar na região mais profunda do oceano, o Challenger Deep, perto de Guam, essa distância é surpreendente. O alimento teria que viajar até 133 vezes mais longe e teria que fazer isso flutuando de lado para chegar aos animais nesta rocha antártica. De acordo com Rich Nui, curador de zoologia e geologia invertebradas na Academia de Ciências da Califórnia, que estudou a vida marinha antártica, mas não estava envolvido neste novo experimento, isso não é particularmente improvável, dado que os cientistas sabem sobre as correntes ao redor da Antártica. A água do mar na área se torna mais densa à medida que esfria. De acordo com Mui, desce para o fundo do oceano e irradia para fora da Antártica e muitos, se não praticamente todos os sistemas de correntes do mundo são realmente derivados dessas correntes. Algo precisa preencher o espaço deixado para trás. Quando essa água flui para fora, haverá algum influxo para substituir isso, diz Mui, e esse influxo carregará matéria orgânica, mesmo por centenas de quilômetros. Isso poderia fornecer sustento para nossas formas de vida que ficaram presas nessa rocha. Além disso, as correntes poderiam introduzir novas espécies na comunidade animal na rocha. No entanto, porque eles não conseguiram amostras, os pesquisadores ainda não têm certeza da dieta precisa dessas esponjas e outras criaturas. Enquanto algumas esponjas são carnívoras e se alimentam de pequenas criaturas, outros filtram detritos orgânicos da água. Isso seria uma espécie de manchete do ano, diz Christopher Ma, biólogo marinho do Smithsonian, que não estava envolvido na pesquisa.
Esponjas assassinas vivendo nos recessos escuros e frios da Antártica, onde nenhuma vida pode sobreviver. Como a câmera não capturou nenhum peixe ou crustáceo, Griffiths e sua equipe também não tem certeza se outras espécies móveis, como peixes e crustáceos, também habitam a área ao redor da rocha, tornando incerto se os animais de Cecil estão sujeitos à predação. Eles todos consomem o mesmo tipo de alimento, ou alguns deles talvez compartilhem nutrientes uns com os outros, ou existem outras criaturas errantes alimentando essa colônia de alguma forma. Apenas uma viagem diferente pode fornecer as respostas para essas questões. Os animais não parecem estar em perigo de serem enterrados porque parece que a sedimentação ao redor da rocha não é tão pesada. É meio que uma coisa dos 3 ursinhos acontecendo, diz Griffiths da localização aparentemente fortuita das rochas, onde tem comida suficiente chegando e não tem nada que queira comê-los, pelo que podemos dizer, e não é sendo enterrado por muito sedimento. A descoberta de ondulações, que são geralmente criados por correntes na sedimento circundante à rocha, apoiou a ideia de que a comida foi trazida aqui de uma distância. Além disso, não está claro como esses animais imóveis chegaram primeiro. Foi algo que aconteceu muito localmente, onde eles essencialmente pularam de um boulder local para outro. Alternativamente, é possível que seus pais estivessem em uma rocha a milhares de quilômetros de distância, onde uma ecologia marinha mais típica começa e a plataforma de gelo termina, e eles descarregam seu esperma e ovos para flutuar nas correntes. Griffiths e seus colegas são incapazes de estimar a idade desses animais, uma vez que eles não têm espécimes. Dado o longo tempo de vida das esponjas antárticas, é plausível que esse ecossistema seja incrivelmente antigo. A rocha pode ter sido infundida com vida há muito tempo, mas as correntes também adicionaram nova vida a ela ao longo dos séculos. Elon Musk, os pesquisadores e outros são incapazes de determinar se essa rocha é uma anomalia ou se tais ecossistemas são típicos sob o gelo. Essas populações animais podem não apenas ter acontecido por acaso. Quando os cientistas colocaram suas câmeras na rocha, talvez eles sejam visão comum no fundo do mar sob as prateleiras de gelo da Antártica. Haveria sem dúvida espaço suficiente para tais ecossistemas. Os 560 mil quilômetros quadrados dessas prateleiras de gelo flutuantes, no entanto, apenas um espaço do tamanho de uma quadra de tênis foi examinado sob eles por cientistas usando perfurações anteriores. É portanto possível que eles sejam muitos e ainda não os localizamos. Este é o primeiro relato registrado de uma comunidade de substrato duro, que é uma comunidade de boulder profundo sob uma plataforma de gelo, e parece desafiar todas as hipóteses anteriores sobre os tipos de vida que seriam capazes de suportar lá. Os pesquisadores estimam que esta colônia poderia estar até 1.500 quilômetros a montante da fonte mais próxima de fotossíntese com base nas correntes locais de água. No entanto, até que os pesquisadores tenham o equipamento para coletar amostras dessas espécies, um enorme problema em si mesmo é que eles não saberão mais sobre esses animais. Outros organismos também são conhecidos por adquirir nutrientes de derretimentos glaciais ou compostos de vazamentos de metano. Além disso, usando uma broca de água quente considerável, os pesquisadores descobriram um ecossistema nunca antes visto que vive em um rio subterrâneo sob a superfície fria da plataforma de gelo Larsen. O habitat secreto está localizado em uma câmara considerável que fica a cerca de 1.640 pés, 500 metros, abaixo da superfície do gelo. Depois de avistar uma ranhura estranha em uma fotografia de satélite da camada de gelo, os cientistas descobriram a estrutura subterrânea, mas nunca esperavam encontrar nada dentro. Quando finalmente cavaram para explorá-la, a equipe descobriu dezenas de milhares de pequenos crustáceos anfípodes, o que os fez pular de alegria. Os cientistas agora têm a compreensão mais profunda do fundo do mar que rodeia a Antártica, incluindo o seu ponto mais profundo, o fator Andep. Graças a um novo mapa do Oceano Antártico, o fator Andep foi encontrado em 2019. Ele fica a uma profundidade de cerca de 24.400 pés, 7.430